TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente, mandando aquele abraço para nossos amigos de todo o Brasil, de lá do exterior também, nossos amigos de Portugal. Vamos ter uma grande novidade, principalmente nesse fim de semana. Aguardem Portugal. Nós vamos também mandar um abraço lá para Araruama, nossos telespectadores de lá, de Brasília, de Porto Alegre, de Curitiba. Aquele abraço, Rafael. Boas notícias daí, né? Tudo bem, legal. Florianópolis também, todos os nossos amigos que hoje nos ouvem, nos assistem e que nos trazem hoje aqui a visita do nosso amigo César Antônio Grisa, o psicólogo. Tudo bom, Grisa? Tudo bem, Grego? Tudo bem, mais uma vez você está aqui, né? Já temos algumas entrevistas com você, né? Mas hoje nós temos algumas novidades boas que nós vamos conversar durante o decorrer do nosso programa. Pois bem, nós ainda estamos com um probleminha em nossos equipamentos, o que não permite que apareçam os créditos. O tema de hoje é o acesso ao subconsciente. Tá vendo? Foi bom, tá dando as falhas aqui. O tema de hoje, então, é como acessar o seu subconsciente. Nós vamos falar disso já já. O telefone daqui, que não vai aparecer aí embaixo hoje, é 3222-1137. Você pode participar ao vivo, telefonar para cá, seja daqui, seja de outro estado, seja de outro país. Se você for de outro estado, não esqueça de colocar o 48 na frente. E também você pode nos escrever solicitando tipo de coisas que você gostaria que a gente apresentasse aqui, através do nosso e-mail vidainteligente@gmail.com. Bom, César, já abordamos aqui nas suas vindas anteriores uma série de temas interessantes, porque você, além de psicólogo, é parapsicólogo também. Perfeito. Então isso é bom. O sistema Grisa, o sistema que seu pai desenvolveu, né, já há mais de 25 anos, mais de 25 anos, é isso? Por aí. Por aí, 25 anos. Aqui é consagrado, aqui pelo menos no estado de Santa Catarina. Vocês já estiveram, inclusive, já falamos em outra oportunidade, vocês já estiveram, inclusive, no Jô Soares, né? Jô Soares disse que, na ocasião, que o livro do seu pai é um dos melhores que ele já leu, não é isso? Isso segundo uma entrevista que ele deu na GNT. Da GNT. E que algumas pessoas assistiram e nos informaram. Isso. Então, vocês têm também grupos. Você vai falar um pouquinho do IPAP daqui a pouco. Eles têm grupos em todo o Brasil, desenvolvem coisas, fizeram parcerias. Nós já falamos aqui recentemente, quando veio o César Grisa e o pai dele, o Pedro Grisa. Então, nós vamos só dar uma rememorada aqui, porque eu não sei se na ocasião, eu creio que não. Na ocasião, nós ainda não estávamos transmitindo para o Brasil e para o mundo. Então, nós estávamos limitados a Floripa. Mas como tudo na vida, isso serve para você, como já serviu para mim. Como tudo na vida tem o seu tempo de germinação, né? Então, depois de 2 anos e meio, o Vida Inteligente completou 3 aqui, como nós falamos semana passada, 3 anos no ar, tudo tem o seu tempo certo de acontecer. E há cerca de 6 meses eu acho que não chega, né? Há cerca de 3 meses, nós extrapolamos os limites de Florianópolis, da nossa linda ilha e do nosso continente, para chegarmos à sua casa, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar desse mundo. Então, isso é muito bom, a nossa responsabilidade aumenta, nós podemos nos aproximar muito mais assim. Você está nos vendo na sua telinha do computador, nós temos o endereço também que apareceu antes do programa começar e da internet, que você pode nos ver, você recebe nossa mala direta, você pode nos escrever, você pode nos passar um e-mail, isso é muito gostoso e é assim que a gente vai se confraternizando. Pois bem, se você quiser, então, 3222-1137 e formule suas perguntas. Bom, César, vamos conversar então. Você fala primeiro do IPAP, a função, o que é o IPAP, o que significa o IPAP e o trabalho que você desenvolve. Muito bem. O IPAP, Grego, é um Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, né? Hoje
referência nacional na parapsicologia, principalmente na parapsicologia clínica, que é algo ainda que é um assunto ainda que gera bastante polêmica. E nós estamos aí completando já cerca de 25 anos de instituto, e hoje nós oferecemos cursos de parapsicologia, de orientação parapsicológica, em convênio com 2 universidades, a USJ, a Universidade de São José, que é a primeira universidade pública do Brasil, e a Univale. Hoje nós temos um curso de pós-graduação em convênio com essas 2 Pós-graduação em quê? Pós-graduação em orientação parapsicológica institucional e social. Eu achei isso aí, nós já falamos no programa passado, eu achei de extrema relevância, quer dizer, não é porque eu acho de extrema relevância que tem que ser, mas o fato de volto a repetir, o fato de uma universidade ou de 2 universidades fazerem pós-graduação em questão parapsicológica, um negócio que a maioria das pessoas ainda combate, né? Existe, como é que se diz? Existe muita resistência ainda para parapsicologia. Todo mundo conhece parapsicologia tipo Padre Quevedo, aquelas coisas que aparecem na televisão que não causam uma boa impressão. Exato. O sistema GRIS ele vai ser um pouco disso. Nós vamos já considerar o fenômeno paranormal como uma realidade, independente de a gente não conseguir produzir conscientemente esse fenômeno. A maioria dos fenômenos paranormais, eu diria até 99,9%, acontece de forma espontânea. Então, a partir daí, a gente vai entender que esses fenômenos, eles são gerados e ocasionados pela mente humana, o que nos permite estudar a mente humana de uma forma muito mais profunda. Daí é que vai nascer realmente um curso até com essa perspectiva clínica de poder orientar as pessoas, de poder ensinar as pessoas de como a mente humana funciona. Você sabe que você já veio aqui algumas vezes e você sabe que nós não temos script, né? A gente não combina nada. Ainda mais programa ao vivo. Exatamente. Muitas pessoas até, puxa, como que não tem script e tudo? Então, mas o gostoso é assim, nós batemos o papo. Eu queria te perguntar o seguinte, nisso que nós estamos conversando aqui. O programa Vida Inteligente, ele tem abordado assuntos que, puxa a vida, vou te contar, né? São assuntos que não são abordados e não eram abordados, nunca foram em TV nenhuma, em programa de rádio nenhum, televisão. Nós estamos levando coisas, um certo tipo de verdade por um outro aspecto que está mexendo com as pessoas. E isso, para muitas pessoas, como eu também já senti em outras ocasiões, isso faz com que a gente, a nova informação, ou aquela informação que difere da nossa crença, da nossa fé, nos causa também uma espécie de revolta. Porque, opa, quem são esses caras? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa, esse psicólogo que vem aqui e acaba com as minhas verdades, acaba com a minha fantasia, acaba com a minha ilusão? Então, nós sentimos isso no decorrer do nosso programa. Então, mas nós não fugimos da verdade, continuamos insistindo e estamos aí à disposição também, nos colocamos à disposição de assumirmos determinada coisa que nos prove ser contrário àquilo que nós falamos. A pergunta na sua profissão também, na psicologia, como é que as pessoas reagem quando elas vão lá para resolver um problema, né? Claro, ninguém procura um psicólogo para olhar para a cara dele apenas, ela está com algum problema, algum questionamento que ela precisa resolver. Mas às vezes, que nem nós estávamos falando nos bastidores, a pessoa convive com isso, né? E o que acontece quando você tira esse problema ou uma coisa que os pais levaram? Vamos supor que os pais levaram uma criança porque acharam que ela era hiperativa ou acham que ela tem algum problema e a criança não tem problema nenhum. Como é que as pessoas reagem a um tratamento, vamos dizer? É uma curiosidade que eu tenho, acho que... Em primeiro lugar, assim, Grego, eu gostaria de te informar também, assim, e os nossos amigos que estão em casa, eu sou psicólogo de formação. Sim. Eu me formei pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, mas desde a minha formação eu sempre atuei como um parapsicólogo do Sistema GRIS. Então, claro que eu tenho todo esse conhecimento e eu continuo estudando psicologia. Sempre, né? Sempre. Senão... Mas hoje eu atuo na parte clínica dentro do Sistema GRIS. Então, claro que você colocou bem, eu não atendo crianças, eu atendo adolescentes e adultos. Sim. Com relação às crianças, elas, na verdade, elas são reflexos do Pode ser até um adolescente, porque adolescente elas têm no meio social e em casa, principalmente. Eu costumo dizer que as crianças não têm problemas, quem tem problemas são os pais. É verdade, que tem razão. Entende? Então é muito, muito importante a gente
poder fazer um levantamento de dados bastante sério, né, fazer uma boa anamnese, conhecer bem a vida da pessoa, inclusive aquilo que antecedeu a vida dela, que é a história de vida dos pais, dos avós, né, e dos Nós não estamos falando aqui de vida passada, nós estamos falando de vida intrauterina, né? Os próprios pais, de né, comportamentos dos pais, né, de programações mentais que esses pais trazem geração após geração. Né, nós podemos falar isso depois. Nós vamos falar, claro, nós temos 1 hora para conversar sobre isso. Então, e é sempre muito gratificante realmente quando alguém nos procura com uma demanda, um problema, uma dificuldade, e ela consegue obter ferramentas para poder lidar melhor com aquilo ou para resolver aquela situação. Como é um caso de uma fobia, por exemplo. Agora, essa semana eu fiz com um cliente uma hipnose em que a dificuldade era a claustrofobia. Sim, muita gente tem esse problema, essa dificuldade. Durante a hipnose vieram 2 situações de lembrança. Uma de estar presa com 8 anos dentro do porta-mala, se trancou sozinha dentro do porta-mala do carro. Sim. Depois uma situação que um portão, aos 5, 6 anos, teria caído em cima dele. E eu aproveitei, mediante toda a anamnese que eu fiz com ele e com os pais, de trabalhar a questão do nascimento. Porque a vinda dele ao mundo já foi um pouco presa, porque ele ficou atravessado. Então dificultou o nascimento, dificultou o parto. Então, logicamente, que aí já tem uma origem desse sentimento de se sentir agoniado, de se sentir inseguro, com medo diante de situações fechadas. Então, você acha que é incontestável, vamos dizer, e é verdadeiro, não é balela do que dizem de psicólogo, dessas pessoas que gostam de ajudar. As pessoas têm problemas que carregam para a vida, consequentes da sua gestação, da forma que elas veem a vida, da forma que a pessoa que nasce com fórceps, por exemplo, claro. A pessoa que teve circulares no pescoço, aquilo lá que chama, né? Essas pessoas vão carregar vão manifestar algum tipo de problema para frente? A partir do momento que você é um ser vivo, você já está gerando memórias, seja essas memórias celulares, ou mesmo depois da formação do sistema nervoso, uma memória que não necessariamente vai aparecer ao longo da vida, porque ela está lá como uma memória realmente profunda, né, que fica, como nós chamamos, a nível subconsciente, mas ela está gerando resultados positivos ou negativos na vida da pessoa. E o que originou a minha pergunta também, você enfrenta algum tipo de revolta também quando você... as pessoas reagem quando você mexe, vamos dizer, no cerne da questão? Ela tem um tipo que nem a homeopatia, por exemplo, ela manifesta o que você tem para depois curar. Eu tenho um jeito muito pragmático de trabalhar nesse sentido. Eu gosto de ir logo, né, na questão. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um bom conhecimento da história de vida desse cliente, que eu já estou seguro para poder trabalhar com ele em algumas situações, eu ajudo muitas vezes ele a encontrar também a origem do problema, entender melhor aquilo, e, enfim, mexer na ferida. Sim, e as pessoas recebem bem. Não basta mexer na ferida, você tem que, a partir do momento que você começa a mexer na ferida, você tem que estar preparado para cicatrizar ela. Sim, então isso é interessante, tá? Quais são no seu dia a dia, hoje, no mundo moderno, a gente fala de mundo moderno e essas coisas todas, e a questão que nós estamos falando dessas coisas que a gente traz desde o nosso nascimento, desde a nossa gestação, que uma série de fatores realmente a gente sabe que vão se manifestar mais tarde. O que é muito mais comum hoje na vida moderna? O tipo de pessoas, situações que você recebe lá. Nós temos vários problemas hoje originários. O estresse é tratado por psicólogo ou não? Também, claro. Mas hoje nós temos vários problemas da era moderna que são originários do sentimento de rejeição. É comum a todas as pessoas hoje, todos estão cientes disso, que principalmente no mundo moderno, civilizado, ocidental principalmente, se reduziu muito o número de filhos. Né? Hoje as pessoas estão com medo de ter filhos. Isso está gerando realmente cada vez mais medo e rejeição a filhos. Então a depressão, por exemplo, muitas das depressões que nós conhecemos
dos sintomas depressivos, são originários desse sentimento. Você até colocou a questão de vida intrauterina. Veja o que é importante a gente saber. Saber as emoções da mãe, os sentimentos da mãe quando ela está gerando filho. Isso é importantíssimo, porque esses sentimentos e essas emoções vão ficar se ele é desejado, profundamente se ele não gravados é... na mente subconsciente da criança, Sim. do bebê. E ele vai levar isso vida fora. E essas, você falou em depressão, o que é essa, aproveitando, e nós estamos falando de parto e de depressão, o que é essa tal de depressão pós-parto que muita mulher padece? Parece que é incrível, né? Ela acabou de dar à luz um ser, que a gente acha que ela foi fruto de um amor, né? De um ato amoroso com o seu companheiro, esperou, gestou, carregou aquele ser durante 9 meses no seu ventre, deu à luz saudável e a mulher entra em depressão. O que é isso? A depressão pós-parto. Você já tratou de algum caso assim ou não? A depressão pós-parto ela é proveniente, veja, existe a rejeição consciente, existe a rejeição que o subconsciente da mulher manifesta. É importante a gente entender por quê. Como é que a gente vai entender isso? Entendendo que nós somos um, mas nós funcionamos como dois. Quantas vezes o amigo ou amiga em casa já falou assim, ai, desculpe, fiz sem querer, eu não queria ter feito, mas agi impulsivamente, agi de uma forma impensada. Hoje nós estamos vendo aí os programas, né, falando muito da questão desses picos de raiva, dessas crises de raiva que as pessoas têm no trânsito, que não se controlam, já está até se dando nome a isso. Se a gente pegar o Código Internacional de Doenças, nós vamos ter infinitos ali, infinitos é um exagero, mas um grande número de problemas já classificados. Eu costumo entender o ser humano da seguinte forma. O ser humano, para mim, só sofre de 2 problemas. O sistema Grisa, ele leva isso muito a sério. Um problema, ele tem a ver com os nossos instintos, que é o medo. E o outro com a nossa cultura, que é a culpa. Então... Medo e culpa. Exato. Tanto o medo quanto a culpa, em maior ou menor grau, vai dar o nome a todos esses problemas que nós conhecemos. Depressão, distúrbio bipolar, ansiedade. Você está afirmando que tudo é derivado de um pai e uma mãe que a gente pode chamar de medo e culpa? Não. Não? De princípios. Sim. De origem, né, no caso. Que o sentimento de culpa e a programação de culpa associado ao medo, em maior ou menor grau, vai gerar muitos problemas. Pois bem, então vou falar em público aqui, por exemplo, o que tem... Eu vou dar um exemplo, só para as pessoas terem isso mais claro. Timidez. Insegurança no relacionamento com as pessoas. O que é insegurança? É medo. Sim, concorda? porque a pessoa que é segura de si não pode ser tímida, né? Que ela vai... Síndrome do pânico. Medo. Isto, síndrome do pânico. É o medo, ela fica com medo disso, medo daquilo. Pânico é medo. Então, medo de morrer. Né? Assim como problemas mais complexos, como, por exemplo, a própria compulsão, né? Obsessivo-compulsivo. Ele é impressionante o número de pessoas depressivas que eu conheço. E traz com ele muito sentimento de culpa, às vezes de forma muito forte, essa programação de culpa, porque o que ele está fazendo? Ele está toda hora se punindo, se castigando, porque ele se limita, né, ele se torna escravo, às vezes, de um comportamento, e tudo isso é uma forma dele se culpar, dele se castigar. Tá, dentro desse preâmbulo que nós fizemos, e para que a gente entre no nosso assunto, que nós já entramos, claro, o tema que nós demos para a nossa entrevista de hoje, para a nossa conversa de hoje, foi como acessar o seu subconsciente, né? Existe forma de a gente acessar o subconsciente conscientemente? Existem técnicas que a gente pode trazer esse material à tona e aí poder realmente trabalhar com ele. Um exemplo é esse programa que eu desenvolvi, o PAS, que é o programa, fala sobre ele, programa de acesso ao subconsciente, que é um programa de 4 sessões apenas. Não tem como objetivo resolver os maiores problemas de ninguém, mas ele propicia ferramentas fantásticas para que a gente possa entender o que está acontecendo com a gente, para que a gente possa realmente ter consciência disso e poder lidar melhor com essa situação. Então o PAS ele é um programa que se subdivide em quatro sessões. Uma sessão de anamnese, tá? Uma segunda sessão
Anamnese, no caso, que a gente vai entrar no histórico do cliente, saber a história de vida dele, focando principalmente a história gestacional, nascimento e infância. Se houver necessidade, na segunda sessão a gente dá continuidade ainda a essa anamnese, mas na segunda sessão a gente já vai fazer um trabalho em cima da análise da tabela familiar, ou seja, vamos analisar a personalidade da pessoa através da posição que ela ocupa na família. Exemplo. Um exemplo, você tem 5 irmãos, você é o quarto, são 5 filhos homens, você é o quarto homem. A posição que você ocupa nessa família, dá para dizer se você foi esperado menina, foi esperado mulher, dá para dizer se você é um pragmático, um idealista, ou um idealista com características pragmáticas, ou um pragmático com características idealistas. Então você vai podendo ter uma condição de equilibrar a tua personalidade para obter resultados mais positivos frente à vida. Antes de você continuar, essas técnicas aqui, a técnica que você utiliza no PAS aí que você está falando, e a técnica do sistema Grisa, ela estaria mais para o lado de que escola psicológica, vamos dizer? Ela tem muito a ver com a junguiana? Escola analítica junguiana, a psicanálise, Sim. A psicanálise junguiana, conhecida também como psicanálise junguiana, né, mas, enfim, a psicologia analítica junguiana. Sim. Tem também, não podemos deixar de lado a psicanálise freudiana também, que foi onde tudo começou, né, Grego? Então é importante a gente saber que todas as escolas psicológicas que levam em consideração o inconsciente, claro, que eles fizeram tem a ver com Freud, né? Senão nós não estaríamos atualizados, né? Tudo ali, se você usasse nós podemos separar o mundo antes Freud e depois Freud. Claro, se você fosse, você não podia estar trabalhando hoje na medicina de Hipócrates, né? Exato. Porque tudo evolui, então é claro, por isso eu perguntei que isso é interessante você pegar a base deles. Apesar de que muitos conhecimentos de Sócrates, Hipócrates, enfim, não tenha dúvida, claro, você usa como base aquilo e depois desenvolve ainda hoje. Isso. Então continua a falar sobre o PAS. Então, a terceira sessão é uma sessão... A sessão dura quanto tempo? Uma hora. Que nós estamos falando? 1 hora, tá? 1 hora. É onde é aplicada uma técnica do caminho seguro, uma técnica desenvolvida por mim, onde a pessoa ela leva conscientemente 5 dificuldades para essa técnica. E a partir dali a gente faz uma dinâmica lúdica, onde o subconsciente vai manifestar uma resposta. Ou seja, a nossa mente interior, a nossa mente sábia... Tá, mas eu vou querer saber, e o telespectador também, essas 5 dificuldades. Isso, 5 dificuldades. Nós vamos ter que saber, né, que a pessoa vai trazer, como por exemplo, dificuldade com os pais, depressão, ansiedade, enfim. E a última sessão é onde, a partir do momento de constatada qual é a maior dificuldade do cliente, e essa dificuldade alimenta essas outras, a gente faz uma hipnoterapia diretiva para trabalhar aquela dificuldade. Tá, isso e como é que você tem conseguido isso em 4 vezes, fazer isso aqui? Isso é hipotético, né? O resultado é sempre positivo, porque, além de tudo, muitas vezes a pessoa ela percebe a necessidade, muitas vezes, até de dar continuidade a uma terapia. E quem é que geralmente busca esse tipo de... Quem é que deve buscar esse tipo de trabalho que você está oferecendo, vamos dizer, o PAS? Todas as pessoas que percebem e sentem que têm dificuldades emocionais. Isso é algo que então tá, mas com certeza todos nós temos. Às vezes a gente tem algum problema e a gente não sabe que tem algum problema, né? Uhum. Tem muita gente aí, até que um dia você discute com alguém disse para você, pô, você precisa se tratar? Como é que eu preciso me tratar? Não, porque você tem isso. Aí a pessoa tem consciência de que realmente ela está com um problema, mas que ela não sabia. Então, quais são os tipos de... os tipos de coisa que devem chamar a atenção das pessoas? Porque hoje tem um monte de coisas, no nosso dia a dia, a gente já está tão entretido nesse dia a dia, nessas coisas, na televisão, nas notícias ruins, nas coisas que a gente tem que fazer, na rotina, que a gente é um autômato. Então a gente nem sabe o que está sendo ruim para nós ou não, se a gente está bobo, se não está, se a gente está com com amnésia ou não. Então, é isso que eu pergunto. O que deve chamar atenção? O que as pessoas devem tomar como atenção, vamos dizer assim, para que busquem uma assistência psicológica antes que a coisa esteja grave, vamos dizer? Alguns sintomas. Se você está assim, assado, e acontecer isso aqui, opa, fica de olho, observe. Sintomas comuns, por exemplo,
a própria depressão ou crises de ansiedade, são vários, Grego. Agora, eu posso citar o da depressão, que é bem comum, é a baixa da libido, a pessoa começa a ter crise de baixa autoestima, às vezes começa a ter dificuldade de dormir, dorme mal, isso gera um estresse, gera mais cansaço, podendo levar também, muitas vezes, a uma estafa, um estresse mais forte. Enfim, são vários os sintomas, mas cada problema, cada dificuldade geralmente acompanha um grupo de sintomas. Isso aí você acha que então... O que é importante as pessoas saberem é que o problema emocional, quando ele perdura, quando ele não é resolvido, ele tende a se manifestar no físico, certo? Aí o nosso físico começa a ter consequências disso, né? O nosso organismo. Por isso a importância de se entender o que é psicossomática, né? A relação da mente com o corpo e do corpo com a mente. E é por isso que nós também estamos focando esse tema no Congresso de setembro. Tem o Congresso de setembro, já vamos falar sobre ele, mas eu quero falar outras coisas com você. Eu sei que vocês, cientistas, vamos dizer, têm certa resistência com as coisas ditas paranormais, apesar de considerarmos, eu também considero hoje, que a paranormalidade é a normalidade. É uma coisa que todo mundo tem acesso e precisa desenvolver a paranormalidade. O normal é ser paranormal, na minha opinião, não sei se você concorda. O ser humano, ele tem poderes latentes que precisam ser desenvolvidos. Tanto é que vocês têm um curso, como é que você chama aquilo? Como é que é? CAOP? CAOP. O que faz o CAOP? Curso de aperfeiçoamento e orientação parapsicológica. Esse curso ele prepara profissionais para orientar pessoas, também pessoas que manifestam um fenômeno paranormal. Porque geralmente o fenômeno paranormal, as pessoas se preocupam quando ele tem uma tendência, vamos dizer assim, mais negativa, destrutiva, é um fenômeno que está incomodando muito a vida delas. Claro que se a gente usa o nosso potencial mental, né, o potencial da nossa mente, de forma construtiva, e a gente tem benefícios com isso, isso não vai incomodar. E geralmente é quando as causas são negativas. Há pouco tempo... E é importante, interrompendo, esse entendimento do que é, afinal de contas, paranormalidade, né? Porque a fronteira entre aquela pessoa que se diz paranormal, né, e se percebe paranormal muitas vezes, porque manifesta vários fenômenos, a fronteira entre a paranormalidade e a esquizofrenia, ela é muito tênue. Por isso que nós temos aí várias pessoas que, por não compreender o que acontece com elas, acabam desenvolvendo problemas emocionais gravíssimos, e muitas vezes até culminando num surto psicótico, num surto esquizofrênico. Concordo plenamente com você aqui, acho que você entrevistou, e algum dia eu vou trazer aqui também, tem que casar o horário com ele, né? O Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt, um neurologista fabuloso, tem umas técnicas diferentes. E é palestrante do nosso congresso. Também, você já vai falar. Mas o caso é que muitas pessoas ditas como loucas, que estão em manicômios, que foram abandonados pela família ou rejeitados pelos amigos, de loucura não tem nada, eles são pessoas que não são compreendidas. Muitas delas não precisariam estar ali. Concordo, e agora é importante a gente entender que, lógico, depois de passar um certo tempo sem os cuidados necessários, a pessoa ela desenvolve uma ruptura psíquica tão forte que muitas vezes é impossível até a volta. Aí ela fica como uma espécie de autista, né? Fica difícil dentro realmente do mundo o tratamento dela, né? E não aceita mais nada. E não é através de mágica que vai voltar. Vamos usar aqui, nós estamos falando de subconsciente, estamos falando de cérebro. Parece que foram descobertas aqui, tu está dentro da psicologia, eu quero ver como é que você vê isso aqui, apesar de ser uma doença. Como você... dá para a gente avaliar de evitar que a pessoa, ou haja um tratamento, vamos dizer, levantar antes do tempo, o mal de Alzheimer, por exemplo, que muitas pessoas padecem? Olha, Grego, hoje está mais... Claro que se você mudar a mente, nós estamos falando em mudança de mente. Está mais do que provado que tanto... apesar de serem doenças degenerativas, muitos profissionais atribuem isso a uma causa genética, porque
de família e tal, mas está mais do que provado que a pessoa, quando chega a um determinado momento da vida e ela começa a não ter mais objetivos claros e bem definidos, ela já não tem mais isso é importante, tanta por isso que eu fiz a pergunta. Então tem tanta uma motivação, isso vai contribuir enormemente para o desenvolvimento de doenças como essa, porque, na verdade, toda doença tem uma causa emocional. Ou sem causas dúvida, emocionais. Sem dúvida. Primeiro, eu tem costumo um fundo dizer, emocional, né? de uma forma até, fundo emocional. Eu costumo até fazer uma brincadeira assim, mas uma brincadeira séria, e eu digo que até às vezes um tropeção que você dá na rua e quebra o nariz, tem uma causa emocional. Porque é aquilo que eu falei da questão do sentimento e da programação de culpa. Quando que nós acabamos gerando comportamentos e acontecimentos nas nossas vidas que nos prejudicam? Quando nós estamos, de certa forma, merecendo uma punição, um castigo. Sim, há uma autopunição, Lá dentro, né? É uma autopunição. Isso Pode observar, Grego. Se você observar, por exemplo, jogadores de futebol, pode observar, quando eles cometem algum ato antiético, um ato desleal, né? Volta e meia não demora muito, ele está se lesionando. Isso é incrível, é incrível. As pessoas não param para perceber isso. Se a pessoa não tem um bom caráter, o jogador não tem um bom caráter, pode ver, volta e meia, ele está se punindo, ele está se lesionando, ou ele está gerando situações de comportamento que fazem ele levar, às vezes, mais cartões amarelos, vermelhos do que o habitual e ficando fora de muitos jogos. 3222-1137, você pode telefonar e perguntar alguma coisa. Por falar nisso que nós estamos falando, há pouco tempo teve muito sucesso, você inclusive deu palestras, fez alguma coisa especial e ainda continua falando sobre a tal da lei da atração, que, a meu ver, foi mal interpretada. O fundo, ele é maravilhoso, mas as pessoas, todo mundo, os palestrantes, como é que é o nome daqueles, como é que eles chamam disso aqui? Como é que eles chamam aquelas pessoas que fazem os... Conferência. Conferência é esses que tem eles têm outro nome aí, que é os líderes, mas tudo bem, já vai chegar na minha coaches, os coaches, os que fazem coach, eles veem isso aqui como sucesso. Treinadores. Os treinadores, coach, mas facilitadores. O nome em inglês é mais importante lá. O que eles estão fazendo? O que fizeram com o segredo? Todo mundo levou para o lado da posse material. Como eu vou conseguir um carro grande, tudo isso aqui. Esse que foi o espírito da coisa. Enquanto que nós vimos que o segredo realmente bem utilizado para esse lado do aspecto de desenvolvimento pessoal, de crescimento para isso. Fala, Fernando. Quer parabenizar no ar? Tá bom, então pode entrar no ar daqui a pouco. Deixa eu só entrar aqui, já vamos falar aí. Então, as pessoas têm que ver isso aqui pelo aspecto de você. Eu acho que você tem que se melhorar. Não adianta você pensar em ter um carro maravilhoso, em pensar em ter uma casa maravilhosa. Isso é legal, isso é bacana. Mas eu acho que antes de mais nada, você tem que, para você merecer isso aí, vir naturalmente, você tem que pensar isso. Eu quero ser uma pessoa boa, uma pessoa de bem, quero pensar coisas bonitas, eu quero apreciar o meu próximo, eu quero amar meus filhos, quero respeitar minha esposa, meu marido. Aprender a agradecer. Eu acho que esse aspecto, eu posso estar até errado, vocês me desculpem, esse é o meu ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? Você que ministrou, inclusive, um curso sobre eu fui uma das primeiras pessoas, graças a você, Grego, que me trouxe o DVD em mãos, uma das primeiras pessoas a palestrar sobre o assunto aqui em Florianópolis. Deixa entrar o nosso telespectador no ar. Pode entrar, faz favor. Boa noite. Alô, quem fala? Quem é aqui? Quem que tá na área? Quem que tá na linha? É o Guiguinho, queria parabenizar o programa aí, a qualidade do programa aí, a boa entrevista com o nosso amigo César Grisa. Sim. É o Guiguinho? Isso. Tá bom, Guiguinho, beleza. O pai de duas gêmeas, nosso querido amigo e irmão. Um abraço, querido. César, muito bom o programa aí, cara. Primeira vez que eu tô assistindo aqui agora pela internet, né? Você pode assistir, a gente que não pega a TV Floripa, pegar a qualidade dessa emissora aí que só tem a crescer. Bacana, bacana. Você está vendo que você está assistindo em São José e não fosse a internet, você não estaria conseguindo. Tá bom, Guiguinho, um grande abraço e obrigado pela sua audiência, querido. Um abraço, querido. Abraço, tchau. Obrigado. Abraço. Então, vamos continuar. Falando sobre o segredo. Então, lógico que principalmente o DVD foi você pescou o espírito da coisa? Um material de motivação fantástico. Foi. Né? A gente não pode negar isso. Agora,
é algo que nós já falamos há muitos anos, essa questão da lei da atração, só que pelo nome de lei da criação. Nós usamos muito esse termo porque quando nós vamos estudar a mente humana, nós vamos perceber que ela é regida por leis muito bem definidas, como é regido esse universo que nós vivemos. Né? Então, a lei da criação é uma lei que está profundamente gravada no nosso subconsciente, que permite que o ser humano seja o único ser capaz, pelo menos que nós conhecemos, capaz de criar, de desenvolver. Né? Com certeza, Se a gente olhar co-criador aqui e ao não nosso co-criador. lado, Grego, olha só quantas Eu coisas posso maravilhosas transformar nós tudo. criamos. Nós temos condição de transformar, criar um monte de coisa, Exatamente. sem dúvida. Apesar de que dizem que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Sim, Lavoisier. Exatamente. Mas a lei da criação, o ser humano é um ser criativo, ele está sempre criando. Por quê? Se nós formos entrar no aspecto, vamos dizer assim, um pouco mais religioso, as maiores religiões do mundo falam que nós somos filhos de Deus. Sim. Se somos realmente filhos de Deus, no mínimo deusinhos temos que ser. Então, Deus criou o céu, a terra e Claro, tudo nós que nela temos que ver, a existe. gente sempre fala Nós dessa... criamos a nossa realidade. essa nós criamos divindade que o nós nosso temos universo. aqui. Então é importante entender que nós podemos criar a nossa realidade, nós podemos criar o nosso futuro, nós podemos realmente fazer coisas maravilhosas como um deusinho em formação. Eu acho que nós temos todo esse potencial realmente, só que esse prisma que ele acabou de dizer, nós temos que ver essa... É claro que se você dorme, ou se na sua casa, já vou pegar agora, vocês vão sentir o drama. Você tem muito remédio em casa? Tem? Uma farmacinha, toda essa coisa? Então, pela lei da atração, você está atraindo doença. Porque se você tem remédio em casa, é porque você acha que você vai adoecer, vai precisar. Se você acha, você está plasmando doença e você vai ter. Então, o ideal seria você não ter absolutamente nada. Na verdade, o medo atrai. Por quê? Tá aí. Todo medo gera uma imagem, uma imaginação muito forte do objeto do medo. Então, eu tenho medo, se eu tenho medo, por exemplo, de ficar preso em um elevador, pode observar. Sempre que o elevador de algum edifício para, por falta de Aquilo luz, lá já vai te alguma coisa, deixar você vai encontrar alguém polvorosa. com medo dentro do elevador. Com certeza. Sempre tem aquela pessoa que tem muito medo daquela situação. E ela está traindo. E às vezes a gente está junto na onda aí, né? Não, mas é mesmo, não vou usar, porque eu vou tropeçar, eu vou tropeçar. Muitas vezes que eu fiquei preso no elevador foi para confortar as pessoas que estavam ali dentro. Não, mas você tem que entender essas pessoas, né? Porque Exatamente. você também tem seus medos. Todo mundo tem alguma coisa que quer trabalhar. E isso é importante a gente perceber como o nosso medo é irracional. Daí a importância da gente racionalizar, da gente Você ir tem que em busca entender de o teu medo, informações. né? É importante você porque quando a transmutá-lo, gente tem informação, a gente tem poder. Sim. A gente tem conhecimento é poder. Então veja, quando você sabe que um elevador ele não cai porque ele tem 6 cabos de aço ou 4 cabos de aço segurando ele no mínimo, tem um sistema de freagem, enfim, para ele cair tem que ser algo realmente, é mais fácil o prédio desabar do que um elevador cair. É verdade. Cai, mas é raríssimo, raríssimo. Mas você não pode ficar pensando em cair, né? Porque você vai estar naquele dia. E, outra coisa importante, que eu acho que o César vai concordar comigo, as pessoas têm a péssima mania de brincar com o medo e as fobias dos outros. Isso é muito ruim. E acaba reforçando. Isso é muito ruim. Isso aqui não é um tipo de brincadeira. As pessoas que têm fobias, as pessoas que têm medo de barata, que você já explicou quando você veio aqui com o teu pai, com o Pedro. Pedro deve estar assistindo hoje, né, a gente? O pai está no Espírito Santo. Está no Espírito Santo, então tá. Quem sabe ele podia estar assistindo, mas está. O medo de barata, o medo de outros bichos, de aranha, tudo tem uma razão de ser. E as pessoas não devem brincar com isso. Muito pelo contrário, devem orientar para que essas pessoas busquem auxílio, que todos esses medos têm uma razão de ser, não é isso, César? Com certeza. E é coisa do subconsciente. O medo está no subconsciente? Onde é que ele está? O medo ele está, a origem desse medo está lá. Sim, mas onde é que ele está? No nosso subconsciente o medo? Está nas nossas memórias, está no nosso subconsciente. Muitas vezes, até de uma forma, a gente não sabe a origem, muitas vezes não tem consciência da origem desse medo, porque, como nós falamos no início do programa, esse medo ele pode ter sido instalado há gerações, foi passado de mãe para filho, ou às vezes na própria gestação. Nós podemos carregar os medos dos nossos pais? Podemos, com certeza, Podemos? porque eles transmitem até de uma forma subliminar para a gente. Sim, tem até aquela brincadeira das manchinhas, né? Tem gente que tem mulheres que se queimam, por exemplo, com cigarro ou com ferro de passar roupa, e o feto dela, o filho dela, nasce com a queimadura no lugar que ela queimou no corpo. É estranho isso aqui. Porque a mãe geralmente acaba gerando uma emoção muito forte
E isso, com certeza, a mente ela atua sobre o organismo humano. Então, olha que deve me gerar veio. todo um processo químico ali. Falar em nascimento, se eu sou um drogado, se eu sou uma mãe que tem um vício de uma droga, qualquer que seja, o meu filho vai ter propensão a essa droga ou não? Ele vai conviver 9 meses com a circulação sanguínea, se drogando como eu me drogo. Quando ele nascer, o fato existe, claro, depois a amamentação, que também é um condutor da droga, da manutenção daquilo lá. É claro que durante esse tempo que fica lá, eu crio dependência também, eu como ser que estou sendo gerado. Como é que fica essa relação de um pai viciado para uma criança? Você já pegou algum caso assim? Não necessariamente ele vai ser viciado também? Ou não? Porque geralmente quando a pessoa ela é viciada, ela sofre com o problema, ela não gostaria de estar passando por aquilo, então as emoções e sentimentos às vezes são até adversos, são até contrários, fazendo com que o filho, por exemplo, às vezes se torne exatamente o oposto dos pais. É muito comum, nós vemos isso em famílias, o primeiro filho é o oposto do pai e a primeira filha é o oposto da mãe. Porque o que está entrando em jogo aí? A lei da sobrevivência do ser único. Porque cada ser humano procura ser diferente do outro, se destacar de alguma maneira. Então, por exemplo, por isso que quando você tem 2 filhos homens, um vai ser a água e o outro vai ser o vinho. Né? Se um gostar muito, muito de estudar e tiver aquilo como uma forma de chamar atenção, o outro já não vai gostar. Ele vai buscar um outro espaço para que ele possa se destacar. Né? Podendo às vezes aí ir para o lado do esporte, chamando atenção por essa tipo de atividade, né? Tá. Pela atividade esportiva, sim. enfim. E tantos outros exemplos aí que a gente pode citar. Tá, vamos falar um pouquinho aqui para a gente voltar depois para o assunto. A gente vai conversando e o tempo vai voando, né? Você vai realizar aqui agora, eu participei do primeiro, foi muito bom. Você vai realizar um evento, o IPAP vai realizar o segundo Congresso Mente Aberta. Integrativo Mente Aberta. Integrativo Mente Aberta. Fala um pouquinho sobre isso. Ô Paraná, pega aqui, ó, por gentileza. Bem, primeiramente, quero lembrar a todos que nós fizemos um primeiro evento, o Grego participou como palestrante desse primeiro evento, que foi o primeiro Congresso Integrativo Mente Aberta, aconteceu no hotel da Praia Mole, em abril. Vai ser agora 6 e 7 de setembro, sim. E esse ano já estamos realizando o segundo, até em virtude do pedido das pessoas para que a gente fizesse esse evento de 6 em 6 meses. Só que esse evento, ele vai, depois desse, nós vamos dar continuidade a esse evento uma vez por ano apenas. Isso aqui agora é um evento profissional, né? Porque as pessoas que vão aí... Nós estamos com... Você tem todo mundo de cabeça ou não? Um timaço aí. Tá com um time bom. Estamos aí, como já citamos, Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt, que vai falar sobre o abuso excessivo, né? O abuso excessivo de medicação. Nós temos a presença do Juraci Cansado, que vai estar vindo lá do Rio de Reflexologia Janeiro, e Doim, que é o papa disso aqui, exatamente. Do Doim, das massagens de Doim no Brasil, né? Ele já vendeu mais de 2 milhões de Ele vai dar um livros. workshop, inclusive, não é isso? Ele vai dar um mini curso no sábado de manhã. Então o congresso é um mini curso com Juraci Cansado no sábado de manhã e depois mais 10 palestras sábado à tarde e domingo o dia inteiro. Então, ele só palestra com gente graduada. Fala sobre os seus palestrantes. Quem é que virá? Então, já falamos de Juraci Dr. Cansado. Ari Guilherme Ferreira, que é médico otorrinolaringologista do Rio de Janeiro, parapsicólogo do Sistema Grisa também, vai falar sobre a estrutura biomolecular das programações mentais. Ele vai abrir as palestras da tarde, do sábado à tarde. É o linguajar, antes de você continuar, assim, o linguajar qualquer um pode assistir ou tem que ser... É aberto ao público, todos os palestrantes sabem dessa necessidade, sabem que precisam falar para as pessoas, às vezes... A linguagem do povo, né? A linguagem do povo, tá? Não adianta falar bonito e ninguém entender nada. Aberta, né? Ele é diferente, é um congresso que as pessoas adoraram participar exatamente por essa característica. Sim, pode continua aí. Temos aqui o Jorge Vitório Senesi, aqui de Floripa, que é o papa da PNL aqui em Florianópolis. Programação tá neurolinguística. Falando e lançando o livro dele. Está na hora, Psicologia das Linhas do Tempo. O Dr. Paulo César, que já falamos. O Dr. Marcos de Noronha, que é etnopsiquiatra e psiquiatra social, que vai estar falando sobre os aspectos culturais da mente e do corpo. Aí, no domingo de manhã, nós iniciamos as atividades com o Ralph Viana, que é do Rio de Janeiro. O Ralph está morando aqui em Florianópolis já há algum tempo. Ele é um dos pioneiros aí que trouxe os estudos de William Reich e de Alexander Lowen também para o Brasil. Tá, qual é o tema da palestra dele? Bioenergia e prevenção de neuroses. Olha só que tema interessante.
Palestra Influência das 9 Emoções no Comportamento Humano. Essa é uma palestra com o Márcio Schultz, do Instituto Enneagrama. O Marcelo Fabiano Oliva Moiano vai estar falando sobre psicologia energética, uma visão psicossomática dos conflitos humanos. Nossa Senhora. Parece complicado, com base na medicina tradicional chinesa. Muito, muito interessante também. Muito bom. Aí nós vamos ter a presença do Dr. Rui da Cruz Sampaio, que é um médico, ele é psicólogo também, é médico psiquiatra lá de Curitiba, no Paraná, e ele vai estar fazendo uma palestra sobre um caso clínico, que ele vai estar mostrando pela primeira vez, em primeira mão, sobre hipnose e transtorno conversivo. Um caso de transtorno conversivo que ele que é transtorno resolveu conversivo? Através de seis sessões de hipnose, certo? Uma pessoa que já estava há algum tempo com uma paralisia emocional, não andava, em 6 sessões de hipnose. Opa, essa pessoa travada, vamos chamar assim? Essa pessoa voltou a andar. Né? Bacana. E também temos a 9ª palestra aí, Arte de Não Adoecer, com a psicóloga Vera Lima, que é do Rio de Janeiro, está morando também em Florianópolis, que é psicóloga clínica, psicóloga organizacional também, especialista em hipnose médica e membro da Sociedade de Hipnose Médica do Rio de Janeiro. Então o time é bom. E finalmente, finalizando, a palestra Doença Não Existe, uma palestra com uma médica de Curitiba, a doutora Maria Célia Borges da Fonseca, que também é do Sistema Grisa e, além de tudo, é médica pediatra lá em Curitiba. Então, eu acho que é interessante. Realmente imperdível. Pelo que eu pude entender aqui, é interessante é o seguinte, são todas pessoas graduadas, são profissionais médicos da área da saúde, com especialização, vamos dizer, em parapsicologia, não é isso? Quer dizer, eles têm uma mente mais holística, podemos dizer assim. Né? 2 desses palestrantes são parapsicólogos do Sistema Grisa. Sim. O doutor Ari e a doutora Maria Célia. Os outros são profissionais médicos, psicólogos e profissionais da área de comportamento Interessante, humano. mas como eu vi no primeiro Mente Aberta, realmente os palestrantes são mente aberta, porque tem aqueles que são... uma palestra vai se encaixando na outra. Tem uns aí que são... É uma integração. Tem eventos que as pessoas, o palestrante é radical, vamos dizer, ele tem o ponto de vista dele, não aceita nenhuma outra opinião, nenhuma outra linha. E eu acho que hoje nós estamos num mundo que, no mínimo, nós temos que abrir a nossa viseira aqui para que, ao mesmo podermos ver outras coisas. E o primeiro evento que você fez no Eco Village foi muito legal. Exato. Eu gostei abrir a mente de uma forma séria, sem viajar na maionese. Isso. Tá? Então, todas as palestras com fundamentos bastante científicos, bastante hipóteses científicas, coisas realmente bastante interessantes. E os palestrantes, fora aqueles no evento anterior, fora aqueles que têm que viajar para voltar para suas atividades, geralmente eles ficam no dia que eles estão palestrando, então você vai ter acesso, você vai poder conversar com eles em off, que a gente chama, né? Depois da palestra. Isso aqui são pessoas muito boas, o time é muito bom. Onde é que vai ser o evento? O evento vai acontecer no auditório da FEComércio, na Felipe Schmidt. Né? O número Federação do Comércio, na Rua Felipe Schmidt, 785, logo Mas depois. Nós estamos pedindo um pouquinho acima do Valerim. Para que as pessoas não deixem para a última hora, porque provavelmente não vai ter vagas. Como é São que faz a inscrição? Limitadas, aonde? Tá? Nós já estamos aí passando já passamos do número de 50 inscrições, certo? Essa semana aí, no começo da semana que vem, com certeza nós vamos estar passando aí, já atingindo entre 80% das vagas, acredito. Tá, e onde que a pessoa se inscreve, o interessado se inscreve? Você pode se inscrever lá no IPAP, no edifício Dias Velho, sala 1502, na Felipe Schmidt. Edifício Dias Velho, 15º andar, você saindo do elevador à direita você vai ver IPAP, não tem erro. Telefone? 32237355 ou... Repete o telefone que nós estamos aí. 32237355. Eu vou deixar meu celular também, que a gente está tendo as pessoas fora do horário comercial, é o 9960-1200. É bem fácil de guardar. 9960-1200. 1200, é. Então anote aí, tá? É pena que nós não estamos sem caracteres, mas tudo bem. Então nós vamos, o dia 6 e 7, que dia que é? Sábado e domingo. Sábado e domingo. 6 e 7 de setembro. Todo mundo sabe que no segundo semestre desse ano, nós não temos nenhum feriado no meio da semana. Eu acho maravilhoso isso, né? O Brasil precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar. Esse negócio de feriado para emendar tudo isso aqui, tal, ótimo, mas não... Falando em feriado, nós estamos esperando aí um bom número de pessoas de Curitiba, porque dia 8, segunda-feira, é feriado em Curitiba. Sim, Curitiba apoia... da cidade lá, né? Curitiba veio em peso no evento anterior e tenho certeza que nesse também. E como Curitiba está nos assistindo hoje,
e tenho certeza que vocês sabem, é tão pertinho aí, venham para cá e assistam Mente Aberta. Bom, César, vamos voltar para quero saber mais algumas coisas sobre o PAS. Tá, vamos falar isso aqui. As pessoas, você acha não, é uma pergunta suspeita. Claro, o teu projeto é você fazer em 4 sessões, pelo menos para eu entender direito. Você consegue resolver um problema de uma pessoa em 4 sessões? Veja bem. Vamos esclarecer isso. Veja bem, não é resolver Sim. conforme a demanda da pessoa, lógico que não, né? E também não estamos prometendo nenhum milagre. Estou mostrando para você que o PAS é um processo, um programa para as pessoas poderem adquirir ferramentas importantíssimas. Hoje o Sistema Grisa oferece ferramentas como, por exemplo, a análise da estrutura familiar, das tabelas familiares, que eu posso dizer e garantir a todos. Isso economiza aí uns 2 anos de terapia tradicional. Que é isso. Porque, lógico, você passa a conhecer e saber de programações que você tem no teu subconsciente que precisam ser harmonizadas. Né? E que através da análise da estrutura familiar ali, do posicionamento que você se encontra na família, a gente pode falar muita coisa interessante, importante para a pessoa poder... Então, em 4 sessões, nessas 4 sessões que você já descreveu no começo do programa, eu fico sabendo pelo menos como me orientar no problema que eu tenho. Exatamente. Entendeu? Que caminhos que eu vou tomar, como eu vou fazer. Ter uma consciência clara, bem definida, do que está acontecendo comigo. Perfeito. Agora, vamos aproveitar aqui que o tempo está se esvaindo. Vamos falar um pouquinho, o que você trouxe aqui? O que é isso aqui? Eu trouxe 2 CDs meus, são CDs de... Nem sabia disso aqui, o que é isso aqui? De relaxamento. Imaginação e realidade. São técnicas. O apresentador nem sabe das coisas do entrevistado, mas tá bom, para mim é novidade também. Imaginação e realidade é um CD que eu desenvolvi. Não sabia disso, não conheço. Para as pessoas poderem exercitar mentalmente. O que é isso aqui? É falado isso aqui? Criar mentalmente objetivos de futuro. Que legal, uma programação, a pessoa deita, dorme e fica ouvindo. De futuro. Então, você que gravou isso aqui. Isso. Interessante. Tem também aí nesse CD ainda tem uma técnica para melhorar a autoestima e um para desenvolver melhor a memória e a imaginação. Isso aqui é a mesma coisa, né? Os dois são a mesma coisa? Tá. Inclusive eu trouxe um para a gente poder oferecer para os nossos amigos. 3222-1137, quem ligar, leva. Esse fala sobre os anjos interiores. Eu aproveitei muito a questão do arquétipo, né? Da força psicológica dos anjos nas nossas vidas. Sim. Quem é que, quando criança, por exemplo, não rezou para o anjinho da guarda? Né? Então isso é um resgate dessa força que é passada muitas vezes através do carinho dos nossos pais, do amor, né? E da compreensão dos nossos pais, do desejo de proteção. Então é um CD que também quem acredita áudio. Em anjos também é fabuloso, porque vai contribuir para que esses anjos interiores ajudem principalmente na área da saúde. Mas você não fala de novo sobre esse anjo aqui, você não está inventando um anjo para ele, não, né? Você são os anjos que cada um acredita. Perfeitamente. Que traz dentro de si. Perfeito. Tá? Oi? Já anota o nome de quem ganhou e depois vem buscar na televisão. A Marilene do Centro ganhou isso aqui. Parabéns, Marilene. Você vem buscar aqui na TV Floripa, o Fernando já vai te passar o endereço da TV Floripa, tá? Eu espero que você faça bom proveito do presente. Obrigado pela aqui. audiência. Um abraço. Não, então eu entendi. Ficou muito claro isso aqui, porque eu duvidaria realmente que você criasse alguma dependência na pessoa, né? A gente não pode criar, a realidade é da pessoa, é o que ela traz dentro de si. Muito bom então isso aqui. Tá. E você tem outros trabalhos? Para mim isso foi surpresa, né? Eu estou com você todo dia, caramba. Eu não estou nem sabendo disso aqui. Nós temos alguns relatos de pessoas que usaram o CD que gerou resultados até milagrosos. Então, a fé da pessoa que gera o resultado, não é o CD, é a fé que a pessoa tem. Você falou agora tudo. Eu gostei, valeu a entrevista só por causa disso aqui. Eu acho claro, depois eu já passei por tanta coisa, nossa, eu já acreditei em tanta coisa, já disse para vocês aqui que hoje eu não acredito de jeito nenhum. Então isso é muito importante, porque realmente a fé é a maior fabricante de tudo que você quer na sua vida. A lei da atração, esse negócio ali, eu mudaria tudo para fé. O que você acredita, se você acredita que a caneta vai te fazer aparecer, escrever os números da Mega Sena, se você acreditar
com uma fé danada, eu tenho certeza que você vai conseguir uma trinca, uma quadra, uma quina, quem sabe até a própria cena. Porque querer é poder, a fé move montanhas, ela tem um fundo de verdadeiro nisso aqui. A nossa saúde financeira é importante, né? Com certeza. Mas com certeza você pode estar fazendo isso, se você tiver fé, para poder manter um corpo saudável, equilibrado, para poder ter uma vida feliz na área dos relacionamentos humanos, relacionamentos familiares, enfim, na área de trabalho também, em todas as áreas da vida. Por isso que eu acho importante, olha, eu já desrespeitei muito a fé alheia, né? Porque achar que a minha verdade era a verdade verdadeira e aquela pessoa lá que estava na fé dela era uma conversa fiada. Então eu já cometi muito desse erro, hoje já não. Porque eu sei que a fé de uma pessoa, mesmo não sendo a sua, ou que você saiba que é furada, não sei o quê, mas para ela é importante. Ela é tudo para ela, aquela coisa, e aquela fé faz com que a pessoa sobreviva, que acredite no amanhã e que lute, que tenha força para isso. Então respeite a fé alheia. É verdade ou não é? Um grande fator de modificação das pessoas. Se a pessoa não confiar no teu trabalho, por exemplo, se chegar no teu consultório e ele marcar com o César Grisa, ele está falando um monte de negócio, orientando a pessoa, o paciente, e o paciente não acreditar nele, então não precisa nem ir. Um homem sem fé é um homem sem nada. E além de tudo acaba sendo, com isso, depressivo. Acredito. Uma das formas, né? Porque se ele não tem onde se apegar, onde segurar, né? César, nós temos 4 minutinhos aí. Fala o que você quiser falar, sua mensagem final, o seu trabalho, o que você propõe, o que você recomenda para as pessoas, até o próprio convite, reiterando o convite para o congresso que você vai fazer. Eu gostaria, antes de tudo também, deixar para as pessoas, quem quiser entrar em contato pela internet, deixar o meu e-mail, Grego, que é o cesar@ipappi.com.br. Se você tiver alguma IPAP com 2P, 2P depois do ipappi.com.br. Estarei à disposição aí para qualquer dúvida, questionamento. César, tá. Fale mais sobre o evento então, vamos repetir do evento. Vai ser 6 e 7 de setembro, segundo Congresso Integrativo Mente Aberta, auditório da Federação do Comércio, na Felipe Schmidt 780, depois 785, logo depois do Hotel Valerinho ou não? Isso. Valerinho Plaza. Em frente à Assembleia de Deus. Isso, depois da Padre Roma. Naquela quadra ali é o negócio. O telefone de novo, repete. 3223-7355. Isso, ou 9960-1200, que é o telefone dele. Para saber o preço da inscrição, até quando vai. Lembrando que tem desconto até o dia 22/8 na inscrição do evento. E temos aí um desconto para profissionais da área da saúde, professores, aposentados. Tem desconto para todo mundo. Telefona por lá que você vai saber qual é o desconto que você se adequa. ipappi.com.br também tem dados sobre o evento, sobre essa coisa. Vou pedir para o Paraná mais uma vez dar uma chamada aqui. Enquanto isso, Grego, eu queria aproveitar o espaço, né, e dizer às pessoas que estão em casa que é muito importante no mundo de hoje, que nós estamos vendo aí tantos desajustes, tantos desequilíbrios, tantos conflitos, né, a gente perceber que mais importante do que a gente ter consciência de tudo isso é a gente aprender a reprogramar o nosso subconsciente para que a gente não cometa mais os mesmos erros, para que a gente possa crescer, se aperfeiçoar e evoluir como ser humano. Lembrando que nós temos uma mente elástica, uma mente fabulosa, uma mente que está sempre permitindo a entrada de novas sementes, né, de novas ideias, e nós não podemos esquecer de estar cultivando esse terreno, cultivando a nossa mente com coisas boas, com coisas positivas. Então, se você está num momento difícil da sua vida, evite realmente entrar em contato com notícias desagradáveis, evite situações de estresse, né, busque situações que façam bem a você. Tá? Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, porque você é a pessoa mais importante nesse mundo. Você sabe, valeu César, sabe como é que vai ser o seu futuro?
Claro que você sabe, porque é você que vai fazer. Você que vai programar. Você que vai programar ele. Achei essa frase sensacional, li recentemente e não esqueci. César, muito obrigado. Obrigado mais uma Sempre vez. que você vem, Um grande abraço a todos. a gente bate um bom papo, isso é gostoso. Tá? Espero ter aqui você mais umas vezes. Aqui eu vou no Congresso Mente Aberta, a gente vai se ver lá, sucesso. E com certeza nós vamos voltar com outra atividade sua, com outra conversa nisso, porque eu acho que o campo da psicologia é muito vasto e tem muitas coisas que a gente vai trocar ideias ainda. Com certeza. Tá bom? Um grande abraço para você e até sempre. Um abraço. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. E social. Eu achei isso aí, nós já falamos no programa passado, eu achei de extrema relevância, quer dizer, não é porque eu acho de extrema relevância que tem que ser, mas o fato de volto a repetir, o fato de uma universidade ou de duas universidades fazerem pós-graduação em questão parapsicológica, um negócio que a maioria das pessoas ainda combate, né? Existe, como é que se diz? Existe muita resistência ainda para parapsicologia, todo mundo conhece parapsicologia tipo Padre Quevedo, aquelas coisas que aparecem na televisão que não causam uma boa impressão. Exato. O sistema gris ele vai ser um pouco disso. Nós vamos já considerar o fenômeno paranormal como uma realidade, independente de a gente não conseguir produzir conscientemente esse fenômeno. A maioria dos fenômenos paranormais, eu diria até 99,9% acontece de forma espontânea. Então, a partir daí, a gente vai entender que esses fenômenos, eles são gerados e ocasionados pela mente humana, o que nos permite estudar a mente humana de uma forma muito mais profunda. Daí é que vai nascer realmente um curso até com essa perspectiva clínica de poder orientar as pessoas, de poder ensinar as pessoas de como a mente humana funciona. Você sabe que você já veio aqui algumas vezes e você sabe que nós não temos script, né? A gente não combina nada. Ainda mais programa ao vivo. Exatamente. Muitas pessoas até, puxa, como que não tem script e tudo? Então, mas o gostoso é assim, nós batemos o papo. Eu queria te perguntar o seguinte, nisso que nós estamos conversando aqui. O programa Vida Inteligente, ele tem abordado assuntos que, puxa a vida, vou te contar, né? São assuntos que não são abordados e não eram abordados, nunca foram em TV nenhuma, em programa de rádio nenhum, televisão. Nós estamos levando coisas, um certo tipo de verdade por um outro aspecto que está mexendo com as pessoas. E isso, para muitas pessoas, como eu também já senti em outras ocasiões, isso faz com que a gente, a nova informação, ou aquela informação que difere da nossa crença, da nossa fé, nos causa também uma espécie de revolta. Porque, opa, quem são esses caras? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa, esse psicólogo que vem aqui e acaba com as minhas verdades, acaba com a minha fantasia, acaba com a minha ilusão. Então, nós sentimos isso no decorrer do nosso programa. Então, mas nós não fugimos da verdade, continuamos insistindo e estamos aí à disposição também, nos colocamos à disposição de assumirmos determinada coisa que nos prove ser contrário àquilo que nós falamos. A pergunta na sua profissão também, na psicologia, como é que as pessoas reagem quando elas vão lá para resolver um problema, né? Claro, ninguém procura um psicólogo para olhar para a cara dele apenas, ela está com algum problema, algum questionamento que ela precisa resolver. Mas às vezes, que nem nós estávamos falando nos bastidores, no estado de Santa Catarina, vocês já estiveram, inclusive, já falamos em outra oportunidade, vocês já estiveram, inclusive, no Jô Soares, né? Jô Soares disse que, na ocasião, que o livro do seu pai é um dos melhores que ele já leu, não é isso? Isso segundo uma entrevista que ele deu na GNT. Da GNT. E que algumas pessoas assistiram e nos informaram. Isso. Então, vocês têm também grupos. Você vai falar um pouquinho do IPAP daqui a pouco. Eles têm grupos em todo o Brasil, desenvolvem coisas, fizeram parcerias. Nós já falamos aqui recentemente, quando veio o César Gris e o pai dele, o Pedro Gris. Então, nós vamos só dar uma rememorada aqui, porque eu não sei se na ocasião, eu creio que não. Na ocasião, nós ainda não estávamos transmitindo para o Brasil e para o mundo. Então, nós estávamos limitados a Floripa. Mas como tudo na vida, isso serve para você, como já serviu para mim. Como tudo na vida tem o seu tempo de germinação, né? Então, depois de 2 anos e meio, o Vida Inteligente completou 3 aqui, como nós falamos semana passada,
3 anos no ar, tudo tem o seu tempo certo de acontecer. E há cerca de 6 meses acho que não chega, né? Há cerca de 3 meses, nós extrapolamos os limites de Florianópolis, da nossa linda ilha e do nosso continente, para chegarmos à sua casa, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar desse mundo. Então, isso é muito bom, a nossa responsabilidade aumenta, nós podemos nos aproximar muito mais assim. Você está nos vendo na sua telinha do computador, nós temos o endereço também que apareceu antes do programa começar e da internet, que você pode nos ver, você recebe nossa mala direta, você pode nos escrever, você pode nos passar um e-mail, isso é muito gostoso e é assim que a gente vai se confraternizando. Pois bem, se você quiser, então, 3222-1137 e formule suas perguntas. Bom, César, vamos conversar então. Você fala primeiro do IPAP, a função, o que é o IPAP, o que significa o IPAP e o trabalho que você desenvolve. Muito bem. O IPAP, Grego, é um Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, né? É hoje referência nacional na parapsicologia, principalmente na parapsicologia clínica, que é algo ainda que é um assunto ainda que gera bastante polêmica. E nós estamos aí completando já cerca de 25 anos de instituto, e hoje nós oferecemos cursos de parapsicologia, de orientação parapsicológica, em convênio com 2 universidades, a USJ, a Universidade de São José, que é a primeira universidade pública do Brasil, e a Univale. Hoje nós temos um curso de pós-graduação em convênio com essas 2 Pós-graduação em quê? Pós-graduação em orientação parapsicológica institucional. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente, mandando aquele abraço para nossos amigos de todo o Brasil, de lá do exterior também, nossos amigos de Portugal. Vamos ter uma grande novidade, principalmente nesse fim de semana. Aguardem Portugal. Nós vamos também mandar um abraço lá para Araruama, nossos telespectadores de lá, de Brasília, de Porto Alegre, de Curitiba. Aquele abraço, Rafael. Boas notícias daí, né? Tudo bem, legal. Florianópolis também, todos os nossos amigos que hoje nos ouvem, nos assistem e que nos trazem hoje aqui a visita do nosso amigo César Antônio Grisa, o psicólogo. Tudo bom, Grisa? Tudo bem, Grego? Tudo bem, mais uma vez você está aqui, né? Já temos algumas entrevistas com você, né? Mas hoje nós temos algumas novidades boas que nós vamos conversar durante o decorrer do nosso programa. Pois bem, nós ainda estamos com um probleminha em nossos equipamentos, o que não permite que apareçam os créditos. O tema de hoje é o acesso ao subconsciente. Tá vendo? Foi bom, tá dando as falhas aqui. O tema de hoje, então, é como acessar o seu subconsciente. Nós vamos falar disso já já. O telefone daqui, que não vai aparecer aí embaixo hoje, é 3222-1137. Você pode participar ao vivo, telefonar para cá, seja daqui, seja de outro estado, seja de outro país. Se você for de outro estado, não esqueça de colocar o 48 na frente. E também você pode nos escrever solicitando tipo de coisas que você gostaria que a gente apresentasse aqui, através do nosso e-mail vidainteligente@gmail.com. Bom, César, já abordamos aqui nas suas vindas anteriores uma série de temas interessantes, porque você, além de psicólogo, é parapsicólogo também. Perfeito. Então isso é bom. O sistema Grisa, o sistema que seu pai desenvolveu, né, já há mais de 25 anos, é isso? Por aí. Por aí, 25 anos. Aqui é consagrado, aqui pelo menos. A pessoa convive com isso, né? E o que acontece quando você tira esse problema
ou uma coisa que os pais levaram, vamos supor que os pais levaram uma criança porque acharam que ela era hiperativa, ou acham que ela tem algum problema, e a criança não tem problema nenhum. Como é que as pessoas reagem a um tratamento, vamos dizer? É uma curiosidade que eu tenho, acho que... Em primeiro lugar, assim, Grego, eu gostaria de te informar também, assim, e os nossos amigos que estão em casa, eu sou psicólogo de formação. Sim. Eu me formei pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, mas desde a minha formação eu sempre atuei como um parapsicólogo do Sistema Grisa. Então, claro que eu tenho todo esse conhecimento e eu continuo estudando psicologia. Sempre, né? Sempre. Senão... Mas hoje eu atuo na parte clínica dentro do Sistema Grisa. Então, claro que você colocou bem, eu não atendo crianças, eu atendo adolescentes e adultos. Sim. Com relação às crianças, elas, na verdade, elas são reflexos do Pode que ser elas até têm, um adolescente, porque do que adolescente elas têm no meio social e em casa, principalmente. Eu costumo dizer que as crianças não têm problemas, quem tem problemas são os pais. É verdade, que tem razão. Entende? Então é muito, muito importante a gente poder fazer um levantamento de dados bastante sério, né, fazer uma boa anamnese, conhecer bem a vida da pessoa, inclusive aquilo que antecedeu a vida dela, que é a história de vida dos pais, dos avós, né, e dos Nós não estamos falando aqui de vida passada, nós estamos falando de vida intrauterina, né? Estamos falando os próprios pais, de né, comportamentos dos pais, né, de programações mentais que esses pais trazem geração após geração. Né, nós podemos falar isso depois. Nós vamos falar, claro, nós temos 1 hora para conversar sobre isso. Então, e é sempre muito gratificante realmente quando alguém nos procura com uma demanda, um problema, uma dificuldade, e ela consegue obter ferramentas para poder lidar melhor com aquilo ou para resolver aquela situação. Como é um caso de uma fobia, por exemplo. Agora, essa semana eu fiz com um cliente uma hipnose em que a dificuldade era a claustrofobia. Sim, muita gente tem esse problema, essa dificuldade. Durante a hipnose vieram 2 situações de lembrança. Uma de estar presa com 8 anos dentro do porta-mala, se trancou sozinha dentro do porta-mala do carro. Sim. Depois uma situação que um portão, aos 5, 6 anos, teria caído em cima dele. E eu aproveitei, mediante toda a anamnese que eu fiz com ele e com os pais, de trabalhar a questão do nascimento. Porque a vinda dele ao mundo já foi um pouco presa, porque ele ficou atravessado. Então dificultou o nascimento, dificultou o parto. Então, logicamente, que aí já tem uma origem desse sentimento de se sentir agoniado, de se sentir inseguro, com medo diante de situações fechadas. Então, você acha que é incontestável, vamos dizer, e é verdadeiro, não é balela do que dizem de psicólogo, dessas pessoas que gostam de ajudar. As pessoas têm problemas que carregam para a vida, consequentes da sua gestação, da forma que elas veem a vida, da forma que a pessoa que nasce com fórceps, por exemplo, claro. A pessoa que teve circulares no pescoço, aquilo lá que chama, né? Essas pessoas vão carregar vão manifestar algum tipo de problema para frente? A partir do momento que você é um ser vivo, você já está gerando memórias, seja essas memórias celulares, ou mesmo depois da formação do sistema nervoso, uma memória que não necessariamente vai aparecer ao longo da vida, porque ela está lá como uma memória realmente profunda, né, que fica, como nós chamamos, a nível subconsciente, mas ela está gerando resultados positivos ou negativos na vida da pessoa. E o que originou a minha pergunta também, você enfrenta algum tipo de revolta também quando você... as pessoas reagem quando você mexe, vamos dizer, no cerne da questão? Ela tem um tipo que nem a homeopatia, por exemplo, ela manifesta o que você tem para depois curar. Eu tenho um jeito muito pragmático de trabalhar nesse sentido. Eu gosto de ir logo, né, na questão. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um bom conhecimento da história de vida desse cliente, que eu já estou seguro para poder trabalhar com ele algumas situações, eu ajudo muitas vezes ele a encontrar também a origem do problema, entender melhor aquilo, e, enfim, mexer na ferida. Sim, e as pessoas recebem bem. Não bem basta mexer na ferida, você tem que
A partir do momento que você começa a mexer na ferida, Você tem que começar a tratar. estar preparado para cicatrizar ela. Sim. Então isso é interessante, tá? Quais são no seu dia a dia, hoje, no mundo moderno, a gente fala de mundo moderno e essas coisas todas, e a questão que nós estamos falando dessas coisas que a gente traz desde o nosso nascimento, desde a nossa gestação, que uma série de fatores realmente a gente sabe que vão se manifestar mais tarde. O que é muito mais comum hoje na vida moderna? O tipo de pessoas, situações que você recebe lá. Nós temos vários problemas hoje originários. O estresse é tratado por psicólogo ou não? Também, claro. Mas hoje nós temos vários problemas da era moderna que são originários do